Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja a Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você já é inscrito ou inscrita aqui do canal, minha gratidão por ter vocês aqui. Para quem está chegando agora, eu convido vocês para se inscreverem, ativarem o sininho na opção todas e fazerem parte aqui do nosso canal. Extrair aquilo que for de melhor das nossas leituras e que a minha energia, a minha espiritualidade, juntamente com as cartas, os oráculos, venham trazer orientação, discernimento e respostas para aquilo que vocês buscam. Meus amores, precisei ficar um pouquinho ausente, um pouquinho afastada para reorganizar as coisas, reorganizar e alinhar a energia para poder dar o melhor de mim para vocês. Então estamos aqui, vamos ter mais constância na postagem dos vídeos, das leituras, tá? Falando aqui rapidinho para vocês, eu estive um pouco ausente porque eu estava com muita leitura particular, porque eu também faço atendimento, inclusive vou deixar aqui sempre no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo o contato para agendamento, tá? De leitura particular, e eu estava muito no modo automático, ou seja, estava atendendo, gravando, postando e quase não estava sobrando tempo para mim, para minhas coisas diárias, coisas que eu faço também, ou em alguns momentos eu estava fazendo, digamos que coisas em excesso, e aí quando a gente não para, o nosso corpo pede descanso. Então, estou aqui renovada, cheia de energia para trazer leituras. Vocês sabem que as leituras aqui no canal são coletivas, tá? Então, é isso aí. Por ser leituras coletivas, eu espero que vocês adaptem para a realidade de vocês. Só pegue aquilo que fizer sentido, aquilo que não faz sentido com a sua realidade no momento atual. Lança para o universo porque vai servir para o coleguinha. Conto muito com a ajuda de vocês para ajudar o canal a engajar, para ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá? Deixando o seu like, o seu comentário, pode ser um coraçãozinho, um emoji e a sua inscrição, caso não seja inscrito ou inscrita ainda. Então vamos hoje de tema básico, tá? Tema básico para saber o que ele ou ela, a tua pessoa amada, pensou, se essa pessoa pensou em você hoje e o que está sentindo agora. Então vamos dar uma olhada, dar uma vasculhada, como que está a energia, os pensamentos, os sentimentos dessa pessoa em relação a vocês, tá? A situação de vocês. Então, hoje eu trouxe 3 opções de escolha. Vamos fazer aqui, tirar energia com arcanos maiores do tarô de Osho e os Lenormands. Então, a primeira opção de escolha, tá? Temos aqui a ágata roxa. Segunda opção, temos a jaspe vermelha. Terceira opção, ágata rosa. Façam as escolhas de vocês, vai pela intuição, ou caso você não se identifique com a pedrinha que você escolheu, pelo baralho, tá? Você pode assistir as 3 leituras para ver qual que fala com a sua situação, ok? Então é isso aí, façam como achar melhor. Espero contar com a colaboração de vocês, deixando o like como forma de gratidão, se inscrevendo. Gratidão pela paciência, por todos vocês que ficaram aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, quem for chegando agora. E é isso aí. Ao decorrer do dia, da semana, vamos ter temas mais, digamos que contextualizados, tá? Como fazemos. Então, vamos saber o que a pessoa amada mentaliza ele ou ela agora, tá? E vamos saber o que a sua pessoa amada pensou em sentir e pensou e sentiu com relação a vocês no dia de hoje, tá? No momento atual. Lembrando que esse vídeo também é atemporal, ele é válido para o momento em que chegou até você, ok? Então vamos lá, vamos começar para quem escolheu a primeira opção de leitura da ágata roxa.
Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura da Ágata Roxa, eu espero que vocês estejam ótimos, ótimos e ótimas. Só vou reforçar aqui o pedido do like como forma de gratidão. Gente, barulhinhos externos, tá? É de chuva, começou a chover aqui, graças a Deus. E vamos lá. Vamos ver o que a pessoa amada pensou, sentiu, como que tá em relação a você, a situação de vocês no momento. Lembrando que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade. Deixa aqui para focar. Vamos ver aqui o arcano maior. Mentaliza bem a tua pessoa amada. Vamos ver hoje, agora, no momento atual, o que essa pessoa está vibrando com relação a você. Arcano maior do julgamento. Cobrança. Tarô de Osho. Caiu, mas eu não vou considerar porque eu não tinha ainda embaralhado. Como que essa pessoa, como que tá a energia de pensamento, virou, ó, nova visão. Arcano maior do enforcado ou do pendurado. Vamos agora com Lenormand. O que a pessoa amada dos consulentes está pensando exatamente agora? O que é que está sentindo? Vamos ver se essa leitura vem falando com você hoje, que escolheu a primeira opção. Eita. A lua. Chave. Âncora. A carta do cão. A carta da árvore, carta do sol, carta da raposa e aqui temos a carta da cobra ou da serpente, que é que vinha de fundo, mensageiro. Deixa ele aqui. Deixa eu ver onde eu coloco, tá? Deixar aqui pertinho. Então vamos lá. Acho que dá para ajustar. Pronto, ajustei. Tenham paciência comigo, porque eu fiquei irritada com a mesa desorganizada, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui a situação, né, num contexto. O que é que eu vejo? O arcano maior do julgamento, ele fala que sim, tá? A pessoa está pensou em você, né? Hoje ou atualmente. O que está no campo da energia dessa pessoa com relação a vocês, né? É a pessoa meio que se sentindo cobrada, tá? A reacender as coisas entre vocês. É a pessoa olhando a situação de vocês por uma nova ótica, tá? Uma pessoa que tá ali querendo se levantar para poder resolver algo entre vocês. Então aqui é uma pessoa que ela está sendo convidada, tá, a agir ou a reagir, tá, mediante a situação de vocês. Então aqui, para mim, nesse primeiro montinho, a sua pessoa amada, né, é uma pessoa que ela tá ali querendo reacender as coisas, ligou um pontinho, né, uma luz na cabeça dessa pessoa, onde essa pessoa ela acredita, tá,
que a situação de vocês tem que ser vista por uma nova ótica, ou seja, por uma nova visão, onde a pessoa tem que se levantar, né, talvez do comodismo, ou talvez, né, vai variar de caso para caso, mas aqui vem muito aquela situação da pessoa olhando, tá? Pela maneira em que ele ou ela vem se levantando, pelo momento em que os fatores vêm acontecendo com relação à situação de vocês, tá? Então aqui eu vejo que a pessoa amada de vocês é uma pessoa que ela tá um pouco saudosa, triste, para alguns casos, né? Querendo equilibrar as coisas com relação a vocês, já tem aquela clareza, aquele discernimento, né, de que as coisas entre vocês precisam ser resolvidas. É uma pessoa que acredita que as coisas entre vocês está parada, estagnada, tá? Por conta de coisas aí, né, que a pessoa não te disse, não te revelou. Talvez seja uma pessoa que não fala, né, sobre questões de estar com saudade de vocês ou de querer resolver as coisas, tá? Que tem para ser resolvidas entre vocês. Então eu vejo que é uma pessoa que, para mim aqui, tá? É uma pessoa que ainda está naquele momento de equilibrar as coisas dentro dele ou dela, principalmente as emoções, para poder ter um pouco de lucidez, clareza, consciência, tá? Para resolver as coisas entre vocês. Aqui eu vejo que é uma pessoa muito desconfiada, é uma pessoa que ela pode ter tido atitudes, tá? Que vocês podem ter considerados como desleais. E quando falamos de atitudes desleais, não necessariamente, tá? Inclui uma outra pessoa. Pode ocorrer para quem sabe? Pode. Só que o que é que acontece? Para mim aqui, para ser bem reta, direta, tá? Nesse tema, mais rápido, é uma pessoa que ela tá querendo recuperar a sua confiança, querendo olhar, tá? De uma maneira bem, talvez que vocês nem percebam, ou para alguns casos pode ser que sim, tá? Como que vocês estão, né? Se vocês ainda têm confiança nele ou nela, se é seguro para que ele ou ela faça algum tipo de movimento, certo? Então aqui me remete muito a uma pessoa que, apesar, além de ser um pouco desconfiada, tá? É uma pessoa que ela tem estratégias. Por quê? Porque é uma pessoa que ela tem uma desconfiança, né? Não pelo talvez de vocês, e para alguns casos pode ser, tá? Ou seja, pode ser que essa pessoa tenha um pouquinho de ciúme de amigos, né? Ou de pessoas que estão próximas a vocês. Então, essa pessoa, e pode ser coisas, né, que vocês também desconfiaram em algum momento dessa pessoa. Pode ser que existiam energias intromissas, né, interferindo na situação de vocês, sim. Mas aqui eu vejo que é uma pessoa que ela está se sentindo um pouco cobrada, né, a reagir, a agir, tá? Então aqui é uma pessoa que ela não quer agir de uma maneira precipitada, tá? Por quê? Porque eu sinto casos aqui onde a situação entre vocês pode estar um pouco parada, né? Necessitando de movimento, seja a pessoa te procurar, ou seja a pessoa tomar algum tipo de iniciativa para poder resolver algo com relação a vocês, e tem casos que isso aqui já dura um considerável tempo. Então é uma pessoa que ela tem uma saudade do quê? Do tempo em que vocês estavam no momento de mais equilíbrio, tá? Então hoje essa pessoa que vocês mentalizaram do primeiro montinho, ela está te observando, para alguns casos te stalkeando, esperando o momento certo, onde se sinta seguro ou segura, ou para abrir uma comunicação, ou para resolver situações entre vocês, tá? Situações essas que podem ser, né, ligadas ao fator do tempo em que essa pessoa, para alguns casos, esteve distante, e até para quem está junto ou junta, aqui é uma pessoa que está avaliando muito, tá? As circunstâncias que rodeiam a situação de vocês e está querendo meio que olhando, né, que já é hora, já é tempo dele ou dela tomar um posicionamento, tá? Falar para vocês, esclarecer, resolver as coisas para que vocês
ou tenham confiança nele ou nela, ou para que ele ou ela confie que é seguro, tá? Investir ou continuar investindo na situação de vocês. Só que aqui é uma pessoa, tá? Que para quem tá esperando que a pessoa apareça, esperando que a pessoa se posicione, eu vejo que ela tá atenta, né, aos seus movimentos e os dela também, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que ela acredita que precisa recuperar sua confiança, tá? Que precisa resolver coisas com vocês, que precisa aqui de um esclarecimento, seja para te dar, né, para te falar, ou da sua parte alguma coisa que essa pessoa ela quer descobrir, tá? Ou que ela quer mesmo verbalizar, com base nas percepções que essa pessoa vem tendo. Então é uma pessoa que ela tá um pouco insegura, tá? Seja porque demorou demais, né? Ou porque ainda não tem tanto tempo assim, digamos que depois da última conversa, do último encontro, ou de algo que aconteceu entre vocês, para que seja definido. Já tem essa questão da consciência, de olhar a situação por uma nova ótica, tá? Já tem aquela vontade de se direcionar a vocês para poder resolver coisas, né, que deixe a situação de vocês equilibradas, mas eu vejo uma pessoa aqui, tá, com um pouco de parada ou pausa estratégica para poder tomar iniciativa, tá? Então eu vejo que é uma pessoa que tem casos aqui onde ele ou ela, né, teve ou tem algumas condutas um pouco, eu diria que é uma pessoa que age de uma maneira muito sutil, mas muito estratégica. Por quê? Porque é uma pessoa que ela tem ali um ar de ou enrolou vocês por algum tempo, ou pode ainda estar nessa, né? De ficar meio que jogando a culpa para terceiros, para circunstâncias, mas de fato, tá? Em suma, é uma situação que a pessoa acredita que se não agir, se não recuperar a sua confiança, né? Ou se não tiver confiança nele ou nela mesmo, no momento, para equilibrar, esclarecer, resolver as coisas, tá? O tempo pode ir afastando vocês dele ou dela. Então, tem uma vontade de resolver coisas, saudade do tempo em que as coisas entre vocês estavam mais ali equilibradas, tá? Só que eu vejo que aqui é uma pessoa que tem uma tendência a primeiro observar, ficar parado na dele ou na dela, tá? Para depois dar um sinal aí, né, de tudo que concluiu. E o que eu entendo aqui é que existe algo entre vocês que precisa ser esclarecido, que precisa ser resolvido, a pessoa precisa se abrir mais, tá? Só que para mim, eu vou ser bem sincera, é uma pessoa que ela sempre tem, né, um argumento, algo ali guardado, para que se algo que ele ou ela tente não dê certo, essa pessoa meio que ou para de se comunicar, né, ou dá uma sumida, tá, para ver se vocês sentem falta dele ou dela, ou até mesmo um pouco para se esconder, para não resolver o que precisa ser resolvido. Mas essa pessoa ela está notando que vocês estão mudando, que a confiança entre vocês já é algo que não está mais claro, mais nítido, que ele ou ela pode ter te passado, tá, um ar de pessoa muito misteriosa, muito desconfiada, né? E talvez vocês tenham descoberto, né, coisas em relação a essa pessoa ou a situação de vocês, que para vocês não soou muito bem. Então é uma pessoa que pretende, tá? De uma maneira bem estratégica, se reaproximar de vocês no intuito de, tá? Falar sobre saudade, sobre o tempo de conexão entre vocês e tentar meio que ver se tem abertura para resolver ou para se explicar ou para esclarecer fatos. Só que para mim tem uma questão dessa pessoa não ter uma clareza, né, total do que vocês ainda sentem por ele ou por ela, ou do que ele ou ela tenha para te dizer, como que vocês vão reagir, tá? Então aqui essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? É uma pessoa que vem pensando nessas questões de lealdade, amizade, né, de comprometimento entre casal e, para alguns casos, né, vem notando que existem interferências
externas, que podem ser pessoas, né, ligadas a você, a ele ou a ela, ou ao casal, que pode ter travado a situação, ou pode ser um fator que atrapalha. Então, é uma pessoa, tá, que para ter, né, um pouco de mais ali de constância ou de resolver as coisas entre vocês, né, seja procurando ou seja verbalizando algo, precisa ali para ele ou para ela, né, de um tempo de observação, tá, para poder ou se justificar, né, ou também cobrar algum tipo de posicionamento da sua parte a partir do que ele ou ela vai meio que te garantir para você tentar ver se ainda confia, se ainda acredita, tá? Então, nesse montinho 1, nós vemos aqui uma pessoa que ela olha para a situação de vocês como algo onde ele ou ela tem que esclarecer as coisas, tem que se posicionar, tem que resolver, não pode ficar ali, né, te enrolando, te embromando ou deixando a situação como tá. Então eu vejo que é uma pessoa que ela tá ali bolando estratégias para quem tem redes sociais, né? Essa pessoa pode estar ali observando para tentar ver um pouco ali o que é que você está fazendo com o seu tempo, tá? O que é que você anda fazendo da tua vida. E também, né, tem casos, a pessoa me bloqueou, eu bloqueei ele ou ela, né? Essa pessoa, ela pode estar camufladinha, tá? Em alguma circunstância, seja por amigos em comum ou até por via de redes sociais, ou esperando que você desbloqueie ele ou ela, tá? Ou, né, pode, para alguns casos, desbloquear vocês e pode ficar calado ou calada até que se sinta seguro ou segura para entrar aqui com uma conversa. Só que essa conversa me tem muito uma energia de não vou conversar com o consulente só para dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho que conversar com o consulente, né, no caso ele ou ela, para poder esclarecer fatos e resolver coisas importantes nessa conexão, tá? Seja para que vocês resolvam permanecer juntos ou juntas, ou a pessoa, né, e vocês, né, tendo ali uma consciência de que as coisas entre vocês ainda necessitam de tempo, tá? Para serem reorganizadas, tá? Para serem estruturadas. Essa pessoa, ela quer ter certeza de que ter uma abertura, né, ou se aproximar, ou avançar com relação a vocês, avançar no modo, né, tomar atitudes, vai ser algo que vai trazer para ele ou para ela, tá, algum tipo de segurança de que vocês vão ficar com ele ou com ela, ou de que vocês vão continuar, certo? Agora, antes disso, essa pessoa, ela tem consciência que precisa, né, ter ali algum tipo de movimento que faça com que vocês confiem nele ou nela. Então, se a pessoa por hora aparece, ou se a pessoa por hora, né, tem algumas estratégias de tentativa de resolução, certifiquem se a pessoa realmente está bem resolvida, tá? Mediante aos propósitos que vocês querem. Para quê? Para que a pessoa não se aproxime e não tenha resolvido. Por quê? Porque às vezes a pessoa abre o coração, às vezes a pessoa conversa com vocês, né, de uma maneira muito firme, muito segura, mas na prática a pessoa não tem aquela, digamos que, mudança ainda necessária para o que vocês querem. Então aqui vocês têm que ter um acordo, tem que entrar num consenso, tá? Se vocês permitem ou não, ou se, né, o que a pessoa lhe trouxe, o que a pessoa lhe propõe, é algo que para você não tem no momento nenhum tipo, né, digamos que, de situação que vai agregar, tá? Então, essa pessoa, no dia de hoje, tá, tem um quesinho de esclarecimento e resolução, como também de saudade, tá? De pessoas que acreditam que precisa resolver a própria vida, de que precisa resolver as coisas entre vocês sem enrolação, tá? Jogar o papo reto dele ou dela, né? E vocês aí tendo, né, que meio que tomar uma decisão se é bom para você ou não, tá? Por quê? Porque aqui é uma pessoa que por muitas das vezes, para alguns casos é o que eu sinto aqui mais forte, vocês já confiaram, vocês já deram oportunidade, né? Vocês já deram tempo demais,
tá? Para que essa pessoa se resolvesse, ou esclarecesse alguma coisa, ou tivesse aqui um equilíbrio entre vocês, e a pessoa sempre tinha uma estratégia, ou ficar parada, né? Ou meio que dar uma sumida para não ter que se explicar. Mas essa pessoa ela está se sentindo convidada, né? Ou até mesmo cobrada pela consciência dele ou dela de se reaproximar de vocês para sondar o campo, o território, para ver se ainda existe confiança entre ambos e se os propósitos entre vocês estão alinhados, tá? Se essa pessoa falhou com você, eu acredito que essa pessoa ela tem pensado muito, tá? Que essa situação só trouxe para ele ou para ela ou para a situação de vocês estagnação, paradez, né? Para alguns casos até saudade da amizade, do compartilhamento que vocês tinham, né? Como um casal. Então existe aqui esse desejo da reaproximação ou da aproximação, tá? Para alguns casos ou até mesmo do ajuste, tá? Até que você e a pessoa se sinta segura, certo? Então, antes de confiar, como se essa conjunção de cartas aqui, de ter certeza, né, do que a pessoa diz, do que a pessoa fala, essa pessoa, ela vai tentar, né, meio que esclarecer algumas coisas com vocês e meio que falar sobre a saudade, sobre a conexão, né, sobre o tempo em que vocês estão ou passaram juntos ou juntas, mas essa pessoa ela está muito bem munida, tá, de argumentos. Se os argumentos que essa pessoa tem é verdade ou não, só vocês conhecem, tá? Só que o que eu posso dizer para um coletivo que se conectou com esse primeiro montinho é que essa pessoa é estratégica, tá? Ela quer ter de você um sim, ela quer ter de você uma oportunidade. Pode ser que essa pessoa peça um tempo, né, para se ajustar, para resolver situações, mas se esse tempo já é um tempo que está se prolongando demais, ou a pessoa aparece depois some, né? Promete que vai resolver e não resolve, é importante que vocês também, né, tenham clareza se vocês querem esperar, tá? Ou se vocês querem que essa pessoa de repente tome uma ação, né, mais assertiva, deixando ele ou ela, né, como está, tá? Do tipo, tem algumas situações que precisam ser resolvidas. Ainda não tem confiança, né? O consulente ainda não tem confiança nessa pessoa para voltar a ser um casal ou para continuar sendo um casal. Espere que a pessoa, com atitudes, lhe prove pelo menos isso, tá? Lhe dê demonstração, não só com palavras, porque com palavras aqui eu vejo que essa pessoa é muito boa, tá? Mas com atitudes, ok? Então é isso, essa foi a leitura do primeiro montinho. Eu espero ter ajudado. Se vocês gostaram, se identificaram, deixe o like como forma de gratidão, tá? E se inscrevam no canal, ative o sininho. Para quem já é inscrito, veja se a plataforma não desativou o sininho de vocês, porque às vezes acontece, né? Pela falta de interação ou até mesmo por um tempinho que eu passei afastada. Então, seu comentário, seu like, seu hype ajuda muito aqui no engajamento do canal, tá? Outra coisa que me chama atenção aqui, pera lá, montinho 1. Tá? Se vocês se questionam se essa pessoa ela tem saudade, se essa pessoa ela lembra de vocês, sim, tá? Se essa pessoa tá parada, tá calada, né, mas já está querendo se reaproximar, também, tá? Se essa pessoa te vigia, te stalkeia, com certeza, né, para a maioria dos casos, de alguma maneira essa pessoa busca meio que ter algum tipo de clareza, né, do que está acontecendo na tua vida. Justamente faz parte, né, dessa nova visão, né, do que a pessoa está vendo sobre você, tá? Para poder ver se deve ou não se reaproximar, né? O que deve ser dito, feito, falado. Aqui tem muitos casos de resolução, tá? De resolução de quê? Esclarecimento de fatos, constância dentro do relacionamento, confiança, tá? Então, são coisas que a pessoa está observando que com vocês não adianta mais mentir, né? Ou prometer coisas que não vai cumprir, que tem que voltar ou aparecer, reaparecer ou continuar em equilíbrio, tá? Dando aqui certeza de que realmente ele ou ela tem propósito com vocês. Mas aqui ainda existe uma questão um pouco duvidosa. Antes de vocês aceitarem ou antes de vocês julgarem algo, tenham
completamente aqui um pouco de certeza, pelo menos, né, das intenções dessa pessoa, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que para um grupo de pessoas tá vendo que é a hora, né, de organizar as coisas entre vocês. Tá observando muito, né, que deve trazer aqui mais um pouco de confiança, mais um pouco de equilíbrio, né? Chegar já colocando aqui os pingos nos is, mediante a tudo que ele ou ela refletiu. E para outros casos, a pessoa quer abertura para ver se vocês dão uma nova chance e oportunidade. Mas se a pessoa fica te enrolando, e quando vem só com um papo e nada de resolução, aí vocês vejam se vale a pena considerar, tá? Ou se vocês de repente não querem mais, né? Até pelo menos que a pessoa se resolva ou que venha com uma conduta diferente, tá? Oportunidade essa pessoa tá tendo de mudar e até mesmo de resolver questões da vida dele ou dela. O que falta é a atitude, a coragem e pôr em prática, ok? Então é isso. Gratidão para quem ficou aqui e vamos para a segunda opção de leitura. Vamos lá, para quem escolheu a segunda opção de leitura da Jaspe Vermelho, mentaliza a pessoa. Mais uma vez, vou reforçar aqui o pedido do like, do hype, do seu comentário. Pode ser um coraçãozinho, um emoji, se principalmente essa leitura ressoou, te ajudou de alguma maneira, tá? Então vamos mentalizar, vamos ver o que essa pessoa pensou sobre vocês ou a situação de vocês hoje, agora. No momento atual. Vamos lá, montinho 2, jaspe vermelho, arcano maior. Como é que vocês estão, pessoal do montinho 2? Ótimos, ótimos e ótimas. Temperança, conciliação. Tarô de Osho. Ó, pulando aqui. Sofrimento. E sofrência, vamos saber por quê. Aí mentalizando a pessoa. O que essa pessoa pensou, sentiu em relação ao consulente que escolheu a segunda opção de leitura da Jaspe Vermelho. Hoje, agora, neste momento, o que é que tá passando por essa cabecinha, por esse coração? Qual que é a energia do momento? Os ratos, pedras, sol, árvore, o jardim, foice, urso e o chicote. O que é que vinha de fundo? A carta da casa. Vamos lá. Para quem tá no montinho 2, essa pessoa que vocês mentalizaram, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, qualquer coisa assista a outros vídeos do canal ou esperem outros temas. Querendo e podendo, vai lá nos comentários fixados de todos os vídeos, como na descrição, e agenda a tua consulta comigo ou com o tarólogo da sua confiança para você ter a confirmação se essa leitura realmente está ressoando com você. Por quê? Temperança, conciliação. Aqui são 9 de espadas, a carta do sofrimento. Ou seja, a pessoa amada de vocês, ela pode parecer muito calma, muito tranquila, tá? Por quê? Porque para muitos casos aqui, essa pessoa está num processo de
ou de cura, tá? Sobre algum fator que perturba ele ou ela, ou é uma pessoa que está sofrendo pelo tempo, pelo afastamento, tá? Ou, né, medo de te perder. Então aqui tem uma energia de angústia, tá? Tem uma energia de uma pessoa que pode até sofrer calada, tá? Por conta de fatores que vamos explorar aqui com o Lenormand. Então, essa pessoa, ela pensou em você no dia de hoje, tá? Querendo procurar um pouco de paz e tranquilidade. Por quê? Porque é uma pessoa que está no momento de sofrimento, seja por conta da vida pessoal dele ou dela, ou algo que está acontecendo entre vocês, independente de quem possa ter proporcionado, né, o desconforto. Então aqui eu vejo que é uma pessoa que ela está interiorizando isso no íntimo dela, né, na casa dela, no trabalho, não, ou seja lá onde essa pessoa esteja, é uma pessoa que tem, tá, uma certa angústia, eu diria, ou um certo meio que sofrimento mesmo. A mente dessa pessoa não deixa com que essa pessoa descanse, tá? Então é uma pessoa que está ali tentando, né, ficar tranquila, ficar em paz. Por quê? Porque não está se aguentando. Então aqui, né, é uma pessoa que ela tá vendo que a situação entre vocês está desgastada, né? Tá um pouco ali, digamos que sendo corroída, né? Por conta das dificuldades. Dificuldades essas que poderiam ser pequenas e terem tomado proporções maiores. Então aqui eu vejo que essa pessoa, o que ela vem pensando e sentindo é que é uma pessoa que vocês trazem para ele ou para ela um ar, né, de familiaridade, de cura, de estar com você é algo muito bom. Só que existe duas questões aqui. Para alguns casos, é a pessoa que pretende quebrar o orgulho, né? Se vocês discutiram, essa pessoa acredita, né, que o orgulho, as palavras duras, a rigidez, a inflexibilidade tá trazendo para ele ou para ela perdas, tá? Principalmente perda, né, de questões aqui a nível emocional. Perda de estar com você, de ter um tempo de qualidade, né, de ter com vocês momentos alegres e felizes, tá? Que a relação entre vocês é algo próspero, é algo frutífero, mas que ele ou ela acaba, né, por se perder, ou por o desgaste, né, ou por aquelas questões dos problemas que essa pessoa acredita que precisam ser cortados, tá? Ou alguns casos vão adaptando, é aquela pessoa, né, que está refletindo que se não ser flexível, né, se não for uma pessoa que traga consistência, estabilidade, que acredite, tá, que as coisas entre vocês, né, ainda podem, digamos que, ser ajustado, porque aqui para mim, tá, eu vou falar para o primeiro grupo que eu vi, aqui o tempo, né, os desgastes, a convivência, tá, é algo que para essa pessoa é complicado. Só que essa pessoa, nesse momento, ela tá vendo que foi inflexível, que não valorizou, tá? Os frutos, né, que vocês juntos ou juntas, ou até mesmo que você daria para ele ou para ela, dentro de um contexto amoroso e afetivo. Para quem teve aqui um relacionamento de casamento, né, ou de comprometimento, de vínculo maior, que tinha muito tempo de convivência, essa pessoa acredita, tá, que talvez ciúme, né, ou excesso de cobrança, de orgulho, foi desgastando as coisas. Mas existe uma pessoa muito teimosa, né, e muito aqui, eu diria que quer tudo do jeito dele ou dela, no tempo dele ou dela, tem que ser como ele ou ela quer. Tá olhando que isso não leva a nada, tá? Que entre vocês existia e ainda pode existir algo de muito bonito. Só que essa pessoa aqui, para alguns casos, ou ela tá com receio, tá, de te procurar e tomar uma invertida, né? Ou de vocês terem uma briga ou um desentendimento, tá?
onde não haja uma resolução, onde vocês aqui venham a ter mais problemas. Então, essa pessoa, o tempo, né, é uma pessoa que precisa primeiro curar o interno dele ou dela. É uma pessoa que precisa primeiro, né, parar de mentalmente focar nos problemas e buscar soluções. Por quê? Porque aqui eu vejo que entre vocês existem fatores que também pegam um pouco de família, pessoas aqui por perto, que para essa pessoa é algo que atrapalha, que deve sair, tá? Que ou seja, né? Ou essa pessoa é muito ciumenta, muito controladora, quer ter vocês, mas não quer cortar algumas, digamos que, pessoas, né? Ou algumas situações ou comportamentos, só que está tendo a consciência, né? Que isso está gerando sofrimento para ele ou para ela mesmo. É a pessoa que está colhendo aquilo que planta, tá? Seja por ego, orgulho, inflexibilidade, tá? Então, é uma pessoa que sofre, por mais que não verbalize, por achar que está sendo cortada da sua vida. Ah, mas foi ele ou ela que cortou. Só que o tempo, né? Ele é mestre. Para quê? Para trazer lições e aprendizados. Então, é uma pessoa, tá? Que para esse primeiro grupo, ela tá tendo problemas, né? Até mesmo de se manter em outras relações. Relações essas que podem ser familiares, parentais ou até mesmo de trabalho. Por quê? Pelo jeito dele ou dela. Então a pessoa sofre, sente, mas tem aquela coisa, sabe que tem que mudar. Por quê? Porque senão, né? Esse solzão aqui, que é vocês na vida dele ou dela, tá? A convivência, a estrutura, aquela base sólida, vai acabar sendo perdida pelos desgastes, pelas interferências, pelo ego, pelas discussões, pela teimosia, para alguns casos pelo ciúme, né? Então aqui tem aquela questão da pessoa, ela tá um pouco irritada, mas eu acredito que com ela mesma, tá? Pelo fato de que de ter cortado a situação de vocês ou colaborado bastante para que as coisas, né, ficassem ali não tão boas, tá? Então, essa pessoa ela tem saudade de estar com vocês. Se não está te procurando ou se não está tendo entendimento, é por conta, né, de um tempo que essa pessoa precisa para colocar isso para fora, tá? Para quebrar esse orgulho, essa rigidez ou essa inflexibilidade, porque aqui tem muito da pessoa querer estar com você, mas também ficar ali, né, muito voltada para os problemas ou ainda muito reativa às mudanças. Quando essa pessoa começa a ver que está perdendo, o que é que essa pessoa tende a querer fazer? Se reaproximar, tá? Ou se manter ali, né, se desgastando, tá? Porque aqui essa pessoa ainda tem muita saudade do que viveu ou do que tem com vocês. Agora, tem casos onde pode ser que você e essa pessoa ainda estejam juntos ou juntas ou em comunicação, só que existe aqui um fator chamado tempo, né? Que está trazendo sofrimento para vocês e para a pessoa também. Por quê? Muito problema, intromissões, dificuldades. Então, são coisas aqui onde vocês têm que ajustar por ser um coletivo. Por quê? Porque para alguns casos, tá? Se vocês ainda estão juntos, juntas, ou dando para essa pessoa a chance, né? Existe aqui coisas que, se não forem ajustadas, podem ser aqui, digamos que algo que se repita. Eu vou dar um exemplo, tá? A pessoa, ela tá ali com vocês, mas a situação entre vocês é algo que tá desgastado, não tá bom, né? Existem aqui aconselhamentos até para que vocês se afastem um pouco ou dê tempo ao tempo para ver se a situação entre vocês ainda dá para ser mantida, tá? Só que tem casos que exigem realmente, né, uma questão de curar algo interno e resolver coisas externas. Para quê? Para que as coisas entre vocês continuem frutificando,
tá? Porque por um determinado tempo deu certo, deu muito certo. Só que hoje tem uma energia aqui de querer cortar, tá? Ou por ações impulsivas, precipitadas, tá? Ou até mesmo por a questão da inflexibilidade, de não querer ceder, ou de achar que entre vocês as coisas estão sendo mais conflituosas do que produtivas. Então essa pessoa vê em vocês sim, tá? Alguém que agrega na vida dele ou dela, mas que existe da parte dele ou dela ou de ambas algo que precisa aqui meio que finalizar. Então aqui tem uma questão, né, de ciúme, de muita intensidade, de coisas que vocês podem até passar um tempo bem, mas depois vem aqui, né? Comportamentos repetitivos e problemáticos. Então, se essa pessoa ela tá vendo que está causando sofrimento tanto nela quanto em você, eu vejo que é uma pessoa que ainda pode tentar insistir, mas aqui é uma situação que o que precisa ser resolvido, se não fosse resolvido, ainda vai ter aquela pessoa ali, né, na sua vida e você na dele ou na dela, mas com dificuldades. E essa pessoa pode precisar de um tempo, ou vocês, né, para poder aqui verdadeiramente resolver a problemática da situação entre vocês, para que essa situação ainda prospere. Agora eu vejo que aqui é uma pessoa muito difícil, muito complicada, né, de lidar. Já houve tentativas de fazer continuar dando certo entre vocês e, pelo que me parece, né, a resposta é sempre negativa. Então, é uma pessoa que só na perda vai conseguir mesmo de verdade ter um entendimento, tá? Do quanto que te fez sofrer ou do quanto que vocês estavam se magoando juntos ou juntas. E aqui é uma situação onde a pessoa, né, se vê meio que presa a algo que vocês tinham, que era muito bacana, tá? Ou que ainda pode ser, mas ainda assim tem esses fatores, né, atribulantes que precisam aqui serem curados, né, que precisam aqui serem ajustados para que a situação entre vocês não seja algo repetitivo, tais como vocês mantêm a relação, né? Ou vocês se mantêm ali em contato ou tendo encontros, mas na prática o que precisa ser cortado não acontece, tá? Então, essa pessoa sofre com isso? Sofre. Só que ou a pessoa é inflexível demais, né? Orgulhosa, teimosa, né? Tem uma certa prepotência aqui de achar que, né, agindo dessa maneira também com o tempo, vocês vão sofrer ou vocês vão dar uma nova oportunidade para ele ou para ela, e a pessoa fica ali na insistência. E é nesses casos que vocês precisam ter cuidado. Por quê? Porque às vezes a situação entre vocês, né, vai tomando essa questão do hábito, da rotina, aí dá um tempo, quando estão sofrendo longe um do outro, né? Quando bate a saudade, volta todo aquele planejamento de se reencontrar ou de manter as coisas entre vocês, mas o que foi resolvido, o que gera problema foi apenas colocado, varrido para debaixo do tapete, né? E aí, né, quando vocês, ou também a pessoa, né, vão ali meio que tentar um entendimento ou algum tipo de situação, acaba caindo na mesma repetição, tá? De comportamento, né? De brigas, de problemas aqui intensos. Então, essa pessoa, né? Desse segundo grupo aqui e em todo o contexto, ela até está tendo dificuldade em cortar vocês da vida dele ou dela. Pode até se manter distante, pode até se manter afastado ou afastada, mas a energia dessa pessoa continua ali, tá? Por quê? Porque tem algo aqui entre vocês ainda um pouco mal resolvido, tá? Então, tanto para estar junto, voltar ou continuar, eu acredito que só, tá? Na vivência, né? Nos aprendizados ou nas lições, pelo que eu tô vendo aqui,
E realmente com esse tempo para se curar, né, para entrar no entendimento, é que vocês consigam verdadeiramente ter uma relação de qualidade, porque tem coisas aqui, ou tem casais, situações que já estão ficando mais tóxicas, tá? Tem momentos de felicidade, mas os problemas têm se sobressaído, e isso é ruim para a pessoa, quanto também para vocês se permanecerem, né, nesse padrão aqui que vocês vêm levando a relação, tá? Então aqui existe uma necessidade de ser cortado, né, até mesmo interferências, problemas, né, que podem ser familiares, tá? Só que eu vejo uma pessoa resistente, orgulhosa, uma pessoa que até melhora, né, quando sofre ou quando não tem vocês, mas depois volta a repetir comportamentos. Então aqui, né, se a pessoa está querendo se reconciliar, para alguns casos essa pessoa está querendo quebrar o orgulho, né, se desfazer aqui dos desgastes e tentar, né, meio que voltar ao convívio com vocês. Sabe ele ou ela que tem algumas dificuldades que precisam serem, né, vencidas, organizadas, cortadas, hábitos ou comportamentos. E tem aquele caso, né, dos casais que ainda estão ali vivendo o problema, mas se mantendo porque em algum momento foi bom, tá? Só que aqui exige um pouco de tempo para que tanto a pessoa como vocês consigam aqui, né, se desligar um pouco para poder resolver o que precisa ser resolvido. E se realmente for um relacionamento que tenha base, um relacionamento que tenha solidez, né, e ambas as partes consigam conversar sem brigar, um ceder para o outro, né? Caso seja, digamos que esse ceder, né, não é fazer o que a pessoa quer, é tipo, isso é considerável, né? A dar o braço a torcer. Aí dá para ir moldando as coisas, mas se continuar, né, para quem tá junto ou junta, não tem como dizer que aqui vocês estão enfrentando dificuldade. Se não é, não é o seu montinho, tá? Então, essa pessoa, ela gosta de você, ela tem até um certo ciúme, tem aquela questão de apego também, tá? Mas ainda existem alguns problemas, tá? Que pode ser entre você e a pessoa, da pessoa, tá? Ou da relação, e tem casos até que tem interferência aqui familiar ou de terceiros que precisa ser cortada para que as coisas entre vocês, né, tenham um tempo digamos que um relacionamento de qualidade entre casal, sem que terceiros interfiram, tá? Porque os aconselhamentos que se tem aqui, pode ser que até da sua parte, né, para quem olha ali de fora, ou até mesmo da parte da pessoa, é de não insista. Tá ruim, vai se curar, vai descansar, vai investir em si, tá? E isso não significa que essas partes não gostem nem de você nem da pessoa. Para alguns casos mas para outros casos é por ver que tanto você como a pessoa só estão se machucando, tá? Que aquilo que era próspero, frutífero, não está sendo mais, né, a base da relação. Então, a conciliação realmente, né, com o tempo, né, pode haver uma cura, se houver essa questão da flexibilidade ou de cortar mesmo aquilo que não é bom, aquilo que é tóxico. A pessoa está sofrendo, fica insistindo, mas não muda. E cada vez mais, tanto vocês emocionalmente, como até a própria pessoa vai se desgastando. E isso reverbera na relação, tá? Então é isso, gente. Essa foi a leitura do segundo montinho, tá? Se vocês tiveram alguma briga ou alguma discussão, né? Essa pessoa não tá legal, tá? Então não deixe no momento, ou pelo menos no dia de hoje em que essa leitura chegou até você, não tente resolver, tá? Não tente meio que cutucar a pessoa. Por quê? Porque, e se essa pessoa fizer isso, não dê importância. Foque em você, no seu tempo, no seu trabalho, na sua família, na sua cura emocional, nos seus projetos. Para quê? Para que não haja um sofrimento aqui, tá?
principalmente se as coisas foram muito acaloradas. Por quê? Porque aqui não vai ter resolução, vai ter mais somatória de problemas, tá? Tanto para você quanto para a pessoa, certo? Se brigaram e discutiram de uma maneira recente, né? Se vocês tiveram ali uma DR e tiveram ali um corte, e isso tá muito recente, tá? Só se a pessoa, né? Ou talvez vocês não estiverem com ânimos alterados, é que caberia aqui uma conversa, tá? Mas ainda assim, ou vocês podem precisar de um tempo para processar, digerir as coisas, né? Ou isso pode acabar em corte, tá? Por quê? Porque não tá aqui, para mim, né, pelo que eu tô vendo aqui nas cartas, uma situação saudável, tá? E se essa pessoa já te perdeu, essa pessoa ela tá sentindo que ela tá colhendo, né, o que ele ou ela pode ter plantado. E isso traz para essa pessoa tanto aquela questão do que foi bom, como também algum tipo de irritação, tá? Principalmente se vocês estão calmos, tranquilos, seguindo a sua vida, né? Sem ele ou sem ela, a pessoa está se sentindo meio que punida, tá? Pelas ações dele ou dela, e pode achar até um pouco de arrogância em vocês, principalmente se tiver, né? Se curando ou bem, muito bem, tá? Então, é aquela pessoa que mentalmente pode até jogar tipo que uma energia mental de uma pessoa que está frustrada, que está irritada, né? Então, aqui, se vocês não querem mais nada com essa pessoa, ou não querem receber esse tipo de energia para que não fique entre você ou entre vocês, corta, silencia, né? Não dá margem. Por quê? Porque isso pode, né, deixar com que vocês também se afetem, tá? Então é isso. Essa foi a leitura do segundo montinho. Eu espero ter ajudado, tá? E é isso aí. Vamos agora para a terceira opção de leitura da Ágata Rosa. Vou reorganizar aqui a mesa. Enquanto isso, deixe o seu like, o seu hype e o seu comentário. Pode ser um coraçãozinho, um emoji, tá? Então é isso. Vamos para a terceira e última opção de leitura. Vamos lá, para quem se conectou com o terceiro e último montinho da Ágata Rosa, mentaliza a pessoa, traz energia aqui para a mesa. Se de alguma maneira essa leitura te ajudou, deixe o seu like, o seu hype, um comentário, pode ser um coraçãozinho, um emoji, só para ajudar aqui o canal, tá? Também, se não fez sentido para você, assista outro vídeo, outro tema ou aguarde os novos que estão para sair aí, tá? Às vezes não tem mensagem para você, é uma leitura coletiva e aí você joga para o universo, lança para o universo porque vai servir para o coleguinha, tá? Então vamos lá. Opção de número 3 e última. O que pensou, o que sentiu hoje pelos consulentes? Porque essa pessoa amada do consulente do montinho 3 tá vibrando com relação ao consulente, a situação. Tudo bem com vocês, pessoal? Estão todos ótimos, ótimas e ótimas. O carro, direção. Vamos lá para o montinho 3. Tarô de Osho. Essa pessoa tá vibrando com relação ao consulente, que escolheu a terceira e última opção de leitura. Oito de paus, viagem. Bora lá. Terceiro e último montinho. Quem chegou até aqui, quem escolheu essa opção de leitura, que a espiritualidade venha te ajudar a te clarificar. O que pensou, o que sentiu hoje, agora. Quais são as energias presentes
da pessoa amada, do consulente da terceira opção de leitura. Aliança, foice, aqui a carta das flores, ramalhete, buquê, a carta do envelope ou a carta da carta, árvore, livro, coração. E aqui sai você, consulente, independente de ser homem ou mulher. O que vinha de fundo? Carta da lua. Vamos lá, gente. Esse montinho 3, a pessoa tá pensando em realmente tomar uma direção com relação à situação de vocês. O arcano maior do carro, ele fala muito sobre conduzir, né? E geralmente, né, quando pensamos em um carro, para o carro ser conduzido, o condutor, ele tem que estar em equilíbrio, ele tem que ter uma direção, tem que saber para onde ir e onde vai chegar, porque senão existem aí, né, consequências. Com esse 8 de paus aqui, a carta da viagem, eu vejo que é uma pessoa que está no momento transitório, tá? O que seria esse momento transitório? Pode ser um deslocamento, ou a pessoa querendo ir até você, ou programar ou propor, tá? Como também a pessoa fazendo essa viagem, né? Que o 8 de paus fala muito sobre se lançar, se jogar, se comunicar, né? Ou tomar aquele impulso, pegar aquele impulso, tá? Para chegar onde se quer. Então aqui eu vejo que essa pessoa que vocês mentalizaram, tá? Eu falo no termo vocês, porque eu sei que tem mais de uma pessoa assistindo. Então é meio que um vício de linguagem, tá, gente? Essa pessoa pensou bastante em você, tá? Principalmente, né, no rumo em que a situação de vocês vai chegar, ou em procurar, ou em tentar algum tipo de conexão entre vocês. Então, o que é que acontece aqui? Para alguns casos, né, eu vejo que é uma pessoa que ainda tem um vínculo ou algum tipo de conexão com vocês, só que por um determinado momento ou tempo, tá? Essa pessoa, ela tá com o pensamento de que as coisas entre vocês, né, se não forem mudadas, tá? Existe aqui algo relacionado a uma felicidade, tá? Que é meio que oculta, um sentimento que não é revelado. Ou seja, para mim aqui, pelo que eu vejo nessa conjunção, tá? Eu vou ser direta, reta e sincera com vocês. Essa pessoa, ela quer manter um vínculo estável com vocês, porque tem uma questão emocional, tá? Onde essa pessoa analisa vocês como alguém que ele ou ela gosta, como alguém que quando ele ou ela tem, é feliz, mas aqui existe algo pelo qual essa pessoa ainda precisa meio que, digamos que, agir até mesmo, tá? Pela razão do que ele ou ela pode te oferecer, do que ele ou ela pode te entregar, do que pela questão sentimental. Então, para muitos aqui, vocês podem ter cortado o vínculo com essa pessoa ou vice-versa, tá? Ou vocês estão sentindo que a situação entre vocês tá muito misteriosa, né? Ou com o tempo caiu na rotina, ou com o tempo os planos e os projetos ficaram meio que guardados e engavetados, mas que ainda existe sentimento, tá? Então aqui eu vejo que para a grande maioria vocês podem ter se fechado para ver se a pessoa muda, para ver se a pessoa realmente, né, quer estar com vocês ou não, se essa pessoa vai fazer, né, jus ao sentimento que você tem por ele ou por ela. Então aqui essa pessoa, ela pensou, tá, e sentiu que se não fazer essa transição de direcionar a relação de vocês
para algo feliz, estável, não é conto de fadas, nem algo perfeito. É sobre questões onde traga, né, uma direção, ou seja, se comprometer ou manter ali o compromisso de vocês focado aqui em coisas verdadeiras, em projetos que envolvem sim o sentimento, mas também a estabilidade, a estrutura, tanto emocional como da situação. Então eu vejo que a pessoa, ela tá meio que no impasse. Por quê? Porque tem casos que essa pessoa pode já ter cortado vocês e acredita que mesmo tendo sentimentos, mesmo vocês tendo sentimentos por ele ou por ela, vocês querem se preservar, tá? Ou vocês querem algo a mais, né? Do que o amor, do que a questão do emocional. Vocês querem materialização, né? Vocês querem comprometimento, responsabilidade afetiva. Então, essa pessoa, ela tem essa noção, tá? De que se não estiver com você... Espera aí um pouquinho, gente. Começou a chover aqui, eu vou fechar a janela. Então, gente, desculpa aí a pausinha, tá? Foi porque choveu, parou, eu abri a janela, voltou a chover de novo e aí eu tive que fechar. Então, dando continuidade. A pessoa, ela tá mais pensativa no rumo em que as coisas entre vocês, tá? Podem chegar, muito mediante ao que ela pode lhe oferecer, tá? Por quê? Porque para mim aqui é uma pessoa que ela quer, tá? Digamos que ela tenha que se posicionar, né? Ela tenha que cortar vínculos que para ele ou para ela também faz ele ou ela feliz. Seja trabalho, família, estrutura. E tem a questão do compromisso com vocês, do sentimento que tem por vocês, tá? Que vocês podem às vezes se perguntar, essa pessoa me ama ou é ilusão? Essa pessoa quer estar comigo, né? Ou é só fogo de palha? Então, aqui, gente, traz um contexto até que eu sinto de falar que se vocês, mesmo amando, mesmo gostando, avaliou, analisou, tá? Que essa pessoa ainda precisa focar um pouco mais no trabalho, nos estudos, né? Para poder estar com vocês ou retornar para vocês de uma maneira legal e bacana, vocês agiram de maneira correta, tá? Por quê? Porque aqui para mim, essa pessoa pensa, tá? Que para estar com vocês, para voltar ou para continuar, tem que ter aqui um planejamento estrutural. Tem que cortar aquela parte da emoção, tá? Primeiramente, e ver aquilo que pode lhe oferecer, não só emocionalmente, como também, né, em relação a uma estrutura sólida para as coisas entre vocês, tá? Então aqui, né, é uma pessoa que ela pode, tá? Para alguns casos, querer se reaproximar, né? Vou delimitar em grupos quando eu vejo mais de uma situação aqui, né? Gritante. Vamos dizer que essa pessoa cortou os vínculos com você porque achou que a situação entre vocês não tinha mais, né? Toda aquela paixão, vamos dizer assim, né? Não tinha mais, tinha estrutura, mas não tinha sentimento suficiente, vamos dizer assim. Deu importância para o trabalho, para a família, para as coisas dele ou dela. Essa pessoa, ela tá seguindo, tá? Ainda assim, pensando em tudo que vocês viveram emocionalmente, mas acredita, tá? Que precisa fazer mudanças que para ele ou para ela são significativas e que só o amor não é algo que vá sustentar a permanência dele ou dela na sua vida, tá? Então aqui tem casos que vocês também, né, podem ter cortado essa pessoa por questões de priorizar os seus compromissos, a sua saúde, até mesmo emocional, tá? Então aqui, né, se você tá ali vendo, tá, que a pessoa já cortou os vínculos, está seguindo a vida dele ou dela, está até se estruturando, né?
e se pergunta, será que se a pessoa ainda tem saudade, será que a pessoa ainda lembra? Sim, só que aqui existe uma questão, tá? A pessoa está colocando prioridade naquilo que tem importância no momento atual da vida dela, tá? Então, é aquele caso, tá? A pessoa que, né, meio que tá seguindo a vida, para alguns casos, pode estar viajando, pode estar mudando de trabalho, pode estar fazendo ajustes na família, onde vocês podem se perguntar e todas as palavras que essa pessoa disse e todo o sentimento que essa pessoa jurou que tinha, né? Então aqui é uma pessoa que ela sabe, tá? Que a direção que tomou, pelo menos ela imagina, foi o melhor para ambos, tá? Por quê? Porque mesmo estando com você e tendo sentimentos, vocês poderiam estar tendo mais sentimento e disponibilidade para a pessoa. Por quê? Porque vocês sabem para onde vocês querem ir. E a pessoa precisava também alçar voos para saber onde ele ou ela queria chegar. Então aqui, nesse montinho 3, tá? Essa pessoa pensou sim, né? Que tem que cortar alguns vínculos, algumas coisas que são importantes, tem que fazer ajustes, tá? É uma pessoa que sabe do seu sentimento por ele ou por ela, sabe que com vocês é feliz, tem saudade, tá? De um tempo em que vocês estiveram juntos ou juntas, mas sabe que tem que fazer mudanças, tem que direcionar esse relacionamento para questões mais sólidas, tá? Então, tem casos aqui em que você, consulente, que está assistindo essa leitura, né, tá tendo ali um autocuidado, digamos, direcionando também a sua vida para ser feliz, para reconstruir a sua saúde, seja ela física, emocional, o seu trabalho. E essa pessoa vendo isso, tem a questão da admiração, né, por você ter seguido, tá? E tem também aquela questão do trazer um pouco da tristeza de não poder ter sido para você aquilo que você esperava dele ou dela, tá? Então aqui existem muitos casos de pessoas que se gostam, mas não estão juntas. Por quê? Por conta de circunstâncias onde a prioridade, né, não foi aqui o amor, né? Foi outros fatores que tá muito com cara de estabilidade, segurança, trabalho, família. Então aqui, né, tem casos, principalmente para aqueles casos que você e a pessoa estão se comunicando, se vocês estão fazendo planos de estrutura, né, se vocês estão fazendo planos de ter ou continuar tendo um relacionamento, existe aqui, tá, uma pessoa que analisa os prós e contras da situação, tanto quanto que ele ou ela sabe do seu sentimento e tem também por vocês do que pode ainda manter, né, dos ajustes que podem ser feitos, e isso aí é algo positivo. É uma pessoa que não quer mais segredos entre vocês, é uma pessoa que ela quer falar, tá, do que ele ou ela sente, certo? E meio que, né, buscar aqui de vocês uma resposta de um sim ou não, se vocês permitem, se vocês aceitam, se vocês concordam, entendeu? Então tem casos, se vocês ainda estão com essa pessoa, né, ou se estão se conhecendo agora, se existe entre vocês um canal de comunicação aberta, para mim vocês expõem o que vocês sentem, tá? E aí o que é que acontece? Essa pessoa, né, ou expõe, ou né, já teve essa questão de expor os seus sentimentos, mas também aquela questão, ou você direciona o que você quer, ou o vínculo vai ser cortado mesmo tendo sentimentos, tá? Então a pessoa, ela lhe vê como não só uma pessoa que tem sentimento por ele ou por ela, mas como uma pessoa que tem planos de futuro, que se ele ou ela perder, né, para ele ou para ela vai ser uma grande perda, para ele ou para ela vai estar perdendo um projeto de vida, tá? Não só afetiva, como também como casal. Então, para quem tá junto ou junta, eu vejo mais a pessoa não querendo, digamos que, cortar o vínculo entre vocês, tá?
Pode ser que essa pessoa sinta que você, né, tá entregando mais do que ele ou ela, ou de que você é uma pessoa que tem uma base mais sólida, tem mais aquela situação de ser uma pessoa consistente e que tá na hora dele ou dela mudar, senão vai lhe perder, tá? Que tem que investir emocionalmente, como também, né, fazendo coisas que não só fale que ele ou ela te ama, mas que prove que vale a pena estar com vocês, tá? Então, tem casos que essa pessoa pode ainda procurar, né? Vocês, mesmo estando juntos ou juntas, e se declarar, em falar do tempo que vocês se conheceram. Para alguns casos, eu sinto energia aqui de alguém que pode lhe presentear, tá? Para quê? Para que não se perca o que existe entre vocês. Só que para alguns casos, você não está meio que acreditando. É por isso que essa pessoa está na energia, né, de direcionamento. Não é só te dar um presente, falar que te ama ou se declarar. É sobre também a pessoa colocar em prática coisas mais, né, consistentes. Ou seja, fazer um planejamento aqui onde envolva sentimento, admiração, mas também conversas que levem vocês a um êxito, a não ficar só ali, né, romantizando e não concretizando, materializando. Agora, para quem já está separado e afastado, eu vejo que essa pessoa, ela está seguindo a vida dele ou dela, tá? Tá tendo aquela consciência que o vínculo entre vocês precisava ser cortado, porque essa pessoa está priorizando no momento algo que faz ele ou ela feliz. Seja uma questão familiar, financeira, tá? Ou uma questão que essa pessoa emocionalmente está envolvida, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que emocionalmente se entrega muito para questões de trabalho, é uma pessoa muito comprometida com família. Se é uma pessoa que fala que vai quebrar os vínculos, né? Com essas questões aqui, essa pessoa ainda não está tão, digamos que, pronta, tá? Se essa pessoa abdicou da relação entre vocês por coisas que ela colocou como prioridade, essa pessoa ainda gosta de você, mas ela quer manter essas prioridades dela. Pode ser família, trabalho ou estudos, tá? E aqui cabe, né? Essa pessoa acha de uma resposta sua, se vocês vão concordar ou não, tá? Então, tem casos, né? E aqui eu vou falar que pode ser para pessoas específicas. Se você cortou o vínculo ou essa pessoa com vocês, ainda mesmo tendo sentimentos, porque a pessoa não estruturava, não formalizava, vocês fizeram correto. Por quê? Porque vai dar um direcionamento tanto para a pessoa se resolver, quanto para vocês se preservarem emocionalmente e cuidarem de fatores importantes também e priorizarem, né, não só as suas emoções, como também coisas importantes na sua vida, né, que tragam para vocês felicidade, tá? Então, nesses casos de afastamento, tem essas vertentes aí. Se você está vendo a pessoa seguindo, se o que a pessoa tem para lhe oferecer, essa questão do encontrar com você, passar momentos felizes, mas ainda não lhe oferecer um compromisso maior e mais elevado, né? Algo que você se sinta que tem ali aquela pessoa para todas as horas e para todos os momentos, se isso lhe incomoda, tá? Deixa a pessoa seguir e segue também, para que vocês não acabem acumulando e somatizando, né? Tanto emocionalmente, como também acabe afetando outras áreas da sua vida. Por quê? Porque é na distância, né, que as pessoas às vezes conseguem perceber as coisas. Às vezes casais juntos ou juntas conseguem sim se entender, se ajustar, tá? Mas tem casais, tem situações que a pessoa, tanto você como a pessoa, precisam investir em algo, né, dentro de vocês e também numa estrutura, numa estabilidade, para poder verdadeiramente ter um vínculo afetivo, né, que traga a questão do comprometimento com amor, sentimento e materialização e verdade, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui, que eu vejo nesse terceiro montinho. Se você, né, estava tendo um tipo de relacionamento com essa pessoa, ou tem,
né? Digamos que extraconjugal é uma questão onde existe triangulação, tá? Você e uma outra pessoa, você e a família da pessoa, ou vice-versa, tá? Essa pessoa ela tem sentimento por você, mas ela também sabe que precisa tomar um posicionamento. Então, essa pessoa, ela quer estar pronta, né? Mas eu ainda não sinto alguém que está pronta totalmente para se desfazer de questões materiais, de questões aqui que envolvem a situação em que se encontra, tá? Então aqui nesse terceiro montinho tem uma pegada de, né, para esses casos que vocês sabem que essa pessoa tem que te procurar, né, já vir pronta para lhe entregar o amor dele ou dela e não só, né, sair do escondido, ficar com vocês de uma maneira sólida, estável, e vocês sabem que essa pessoa tem um vínculo ou com trabalho, ou com família, ou está precisando crescer pessoalmente, pode haver entre vocês uma concordância, se for da sua vontade, né? Do seu livre-arbítrio, mas existe aquela questão de, né, pensar um pouco também se vale a pena. Por quê? Porque vocês podem estar prontos e prontas para entregar o que vocês têm e mergulhar nas emoções em prol da felicidade. E a pessoa, por não querer te perder, pode lhe prometer que vai cortar, né, alguns comportamentos ou situações, que tem sentimento, que gosta de você, mas não significa que não goste. É sobre vocês verem se a pessoa realmente vai lhe dar a prioridade, tá? Se vocês querem continuar no oculto, né? Se vocês querem continuar numa situação onde nada seja exposto, onde não tenha rótulos, aqui tá propício. Só que vai chegar um momento em que vocês vão acabar meio que querendo mais, né? Presença, participação. E aí entra a parte onde a pessoa tem aquela questão de ter que cortar, né? Ou achar que tem que cortar algumas coisas para investir, tá? Ó, tem casos que vocês estão querendo falar, né? De coisas que não estão sendo benéficas ou que já falaram, e essa pessoa está assimilando isso como uma fase em que vocês, né, estão conseguindo expor o que vocês sentem e não querem mais se anular, querem que essa pessoa resolva, tá? Então, eu vejo aqui várias camadas, como eu falei para você. Se existe aqui um compromisso que não seja só com você, seja ele trabalho, mudanças, né? Coisas em que essa pessoa precisa priorizar, a pessoa vai querer continuar com você, vai querer continuar mantendo vocês, mas da mesma maneira. O que pode haver são alguns ajustes, tá? Algumas coisas que essa pessoa pode mudar, certo? Agora, que ele ou ela vai deixar de lado, né? Coisas que para ele ou para ela são importantes, não. Ah, Gê, você está dizendo isso na cara dura, significa que eu não sou importante para essa pessoa? Não é isso, tá? O sentimento existe. O que vocês criaram juntos existe, mas é algo que essa pessoa precisa refletir com a razão, tá? Por quê? Porque sabe que nem tudo ele ou ela vai poder te entregar. E você pode aceitar por gostar e lá na frente pode querer cobrar algum tipo de posicionamento, direcionamento com base naquilo que você criou, com base nas expectativas que você depositou nessa situação, tá? Então aqui, né, essa é a leitura do Montinho 3. Eu fui falando de casos e casos, para casos que eu vi mais fortes aqui na mesa. Para quem tá junto, essa pessoa ela quer manter, tá? Eu vejo que essa pessoa ela quer, digamos que mudar a direção ou o rumo da situação entre vocês, tá? Trazer um pouco mais, né, de estabilidade, segurança emocional, planejamento, tá? Pode propor uma viagem, uma mudança de vida para vocês, certo? Tem casos que a pessoa tá, né, quebrando um pouquinho a cabeça com família, com trabalho, mas se essa pessoa tá, né, te dando aqui razão, mostrando as verdadeiras razões, né, pelo qual ele ou ela ainda está um pouco em um impasse, pode ser uma insegurança sua, tá?
Sobre o quê? Sobre se essa pessoa vai conseguir ou não, ou sobre você, se você vai ter sentimento, né, suficiente, ou se vai ser correspondido ou não, tá? Tem muito aquele medo do se iludir, investir e se iludir, tá? Só que para quem tá junto ou junta, aqui tem uma questão de vocês conversarem para entrarem num consenso. E juntos ou juntas, tá? Tanto pelo amor, como também por, né, a questão do cortar aquilo que, ou ajustar, né, as situações da situação, dá para reorganizar aqui, tá? Dá para ter um planejamento, um direcionamento, um acordo entre vocês, certo? Só que, recapitulando, para aqueles casos que a pessoa seguiu, né, que a pessoa ali falou que não tinha mais sentimentos, eu vejo que ainda existe um sentimento, tá? Só que mais da sua parte do que da parte da outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela prioriza mais as questões de crescimento pessoal, família, vínculos que essa pessoa quer ter, tá? E isso não significa que essa pessoa ainda não possa te procurar, tá? Vale aí se vocês vão aceitar ou não, certo? Por quê? Porque essa pessoa ela gosta de você, ela é feliz tendo você, só que tem coisas que essa pessoa ainda não se sente, sabe que tem que tomar uma direção, sabe que tem que, né, fazer essa transição, essa mudança, só que ainda, né, que tenha a vontade, ainda que saiba do que tem que fazer, pode ser que a pessoa não se sinta pronta. Pode ter uma conversa falando dos sentimentos e pode querer um acordo aqui com vocês, tá? Para quê? Para que vocês tomem um direcionamento do que vocês vão fazer, tá? Não só com o que vocês sentem, mas com a situação entre vocês, certo? E, mas, frisando, se for caso de você ver que a pessoa tá seguindo a vida dele ou dela, tá sendo feliz da maneira dele ou dela, eu sei que dói, né? Cada um tem o seu tempo de se curar, cada um tem o seu tempo de processar as coisas, tá? Eu vejo que vocês ainda podem ficar guardando isso dentro de vocês. Sim, a gente guarda as coisas boas, a gente guarda as lembranças, mas por uma questão de se priorizar, né? Por uma questão até mesmo de você não ficar ali dependente, né, de uma resolução, de uma resposta, de algo que essa pessoa venha a fazer e se sentir triste. Coloque toda essa energia que você está sentindo, né, de amor por você, pelo seu trabalho, pela sua família, pelas suas coisas, tá? E sempre vibrando no positivo, porque se for essa pessoa retorna. Mas se não for, essa pessoa, né, para você, emocionalmente, você vai estar ali com um contexto de estar se sentindo preenchido, pronto ou pronta, e não vai caber espaço, né, para tristeza, não vai caber espaço para outras coisas, e você acaba atraindo o que você realmente merece, um amor verdadeiro, tá? Um compromisso sério e sólido, onde tenha mais verdade, romantismo e estrutura, tá? Então é isso. Tem saudade, principalmente dos bons momentos, tem aquela coisa toda, mas eu já expliquei caso por caso aqui, né? Ficou longo, 3 montinhos. Então é isso, eu espero ter ajudado. Se vocês gostaram da leitura, né, ou se pelo menos te ajudou de alguma maneira, deixa o like, tá? Com relação a essa situação, para alguns casos, tá? Para alguns casos, pode ser que essa pessoa chegue para você e fale: olha, cortei vínculos, né? Com trabalho, com família, com coisas, vamos viver a nossa relação, né? Vamos voltar, vamos retornar, então vamos seguir juntos ou juntas, tá? Essa pessoa ela pode vir com essa proposta. Para outros casos, já foram delimitados aqui, né, situações, tá? Então é isso. Se de alguma maneira te ajudou, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, vê se o sininho está ativo. E me ajude também deixando seu like, seu hype e um comentário. Pode ser um coraçãozinho, um emoji. Ou o que vocês acharam da leitura. Se bateu, se ressoou. Se não fez sentido, lança para o universo porque vai servir para o coleguinha. Assista a outros vídeos do canal. Ou aguarde a atualização de novos vídeos. Gratidão, grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.